Olá, eu sou Cássia Faria, especialista em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva. Essas sessões são realizadas online, via Skype. Eu começo pelo um trecho da anamnese, algumas perguntas que têm a ver diretamente da questão de contato. Então, vamos lá, começando primeiro pela anamnese e depois um trechinho da sessão. Mas por que você veio fazer o trabalho comigo? Se talvez eu também tenha uma linhagem, sabe? Então, mas você buscou nesse sentido, né? Sim, eu faço terapia e a minha terapeuta trabalha com regressão. Numa das regressões eu tive contato e apareceu lá como era, sabe? Mas que linhagem que era? Ela não me deu o comando para perguntar. E eu não perguntei também. Eu só vi como era, me vi da mesma linhagem. Era branca, mais alta, os olhos mais escuros e grandes. E assim, não tinha cabelo. E ela não falava, né? Ela era telepático. E aí a gente se abraçou, eu sabia que ela era minha mãe. E foi como se eu tivesse encontrado a minha mãe que eu não tinha visto a vida inteira. Assim, eu chorei muito, fiquei muito emocionada. Mas isso não faz muito tempo. Eu já assistia seus vídeos. As coisas estão relativamente tranquilas assim na minha vida hoje, né? Eu talvez tenha algum dilema no lado profissional, porque eu sou enfermeira pela parte da manhã. E os reikis que eu trabalho eu faço pela parte da tarde. Então eu às vezes me questiono sobre trabalhar mais como enfermeira e seguir esse chamado de trabalhar com a cura, sabe? Mas daí bate uma insegurança daquela coisa incerta, então só isso, assim, que às vezes eu sei que eu não tenho ainda a coragem de dar o passo, é como se só faltasse um detalhe para eu ter coragem para dar esse passo, sabe? Vamos ouvir um trecho da sessão que começa primeiramente com vida passada e logo em seguida o contato. E nesse lugar andando, você sente que está indo para algum lugar ou está voltando de algum lugar? Indo. Vou contar 3 para você chegar nesse local para onde você está indo. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? Um vilarejo. Você vive no vilarejo? Não. O que você foi fazer aí? Eu vim avisar alguém de algum perigo que está chegando. E você acha que vai conseguir salvar ou que vai dar tempo deles fazer alguma coisa? Eu não sei. Eu só tinha que avisar. E você vai avisar e vai embora ou vai ficar para ver? Eu vou embora. 1, 3. Onde você está agora? É uma casinha bem simples no campo. É um pouquinho mais retirado desse vilarejo. Mais ou menos você tem quantos anos aí? Uns 30. E você vive sozinho? Não. Tem uma mulher, 2 filhos, um menino e uma menina. E ela é sua companheira? Uhum. E olhando assim para a família, para companheiro e os filhos, você gosta deles? Sim. Para você tá tudo bem a sua vida aí? Sim. E vocês se alimentam do quê? Do campo, das plantações, tem horta. Posso ir em frente? Sim. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos. 1 e 10. Onde você está agora? Os filhos cresceram. E a companheira também? Sim. Vamos adiantar mais 10 anos, então, ver como é que ficou. 1 e 10. Onde você está agora? Ali ainda. Mesmo lugar, tudo igual. Uhum. E os filhos? Tá só a menina. Menino não tá. Ele casou, foi embora. E aí a companheira? Tá ali. Tá mais velho? Uhum. E parece que um pouco mais cansado. Não muda nada a história, eu vou adiantar. Vamos direto para o momento da sua morte nessa vida aí, e se tiver alguma coisa importante nessa trajetória, você vai saber e me lembrar-se. Vamos lá. O que está acontecendo agora? Como está? Deitado numa cama, bem idoso,
talvez uns 80 e poucos anos. Um aperto no peito, como se o coração não suportasse mais bater, sabe? Seus filhos estavam por perto, companheira? Sim, todos. Todos estavam te vendo ali, passando esse momento. Olhando para o seu corpo, olhando para ele, que reflexão que você faz aí dessa vida? É uma vida sem muitas mudanças, né? Se manteve ser igual, não teve nada de muito diferente. Mas ele foi feliz ali com a família. Era como ele queria. Ele queria isso. Bom, mas vamos deixar essa vida aí no passado. Você entende que tudo isso aconteceu aí nessa vida, né? Nessa sua vida aí passada. Então agora eu vou contar de 1 até 3. Você vai abandonar essa vida, esse corpo, deixando tudo aí. No 3 você vai olhar e ver a luz à sua frente, para ser recebida na luz. Vamos lá. 1. Nessa luz eu vou comandar para que alguém venha te receber nesse plano. Eu não sei se virá, mas eu vou comandar. Enfim, vamos lá. 1, 3. Como está agora, vê? É a aparência da minha avó. Da avó da vida atual, né? É. Então, se ela veio te receber, é porque ou você tem alguma coisa para falar para ela, ou ela tem para você. O diálogo aí passa a ser telepático. Veja o que ela diz na tua cabeça. Por que ela surgiu à sua frente? Ai, ela tem muitas saudades. Ela tá bem. Essa semana, do nada, assim, eu senti umas saudades dela muito profunda e ela morreu há mais de 15 anos. E eu não entendi isso, essa saudade de doer, sabe? Ela só quer dizer que ela me ama e que tem saudade. Tá tudo bem, né? Só veio te receber nesse plano. Tá. Agora pergunta para ela mesmo, já que ela veio te receber. Tem outra linhagem? Vó, eu tenho outra linhagem? Ela dá um sorriso e disse sim. E se você vai poder ser a sua linhagem agora? Eu vou poder conhecer a minha linhagem agora? Ela sorri de novo e disse sim. Tá, não tem nada impedindo então. Posso já comandar a chamada à sua linhagem? Sim. Então vamos lá, vou contar de 1 até 3 para que venha até você a linhagem do contato. Vamos lá. 1, chegando até você a linhagem. 2, 3. Como está agora? Vê? Como é? É o ser aquele branco, alto, com os olhos grandes. Aqui não é a mãe, aquela que eu vi, mas é igual a mãe. Parece masculino, olho escuro, grande. Eu sou da sua linhagem? Sim. Que linhagem é? Olha, ele diz Pleiadiano. Pleiadiano de olho escuro? Ele diz. Pergunta, você é mesmo Pleiadiano ou você está holografando para mim? Você é mesmo Pleiadiano ou está holografando para mim? Ele está holografando. Ok, então vou contar de 1 até 3 para ele ficar na frente na linhagem original. Vamos lá, tá camuflando. 1, 3, como está agora? Vê como é? É bem feio. Parece um... como é que é aquela raça reptiliano? Com a boca assim, tipo de lagarto. E quem não trabalha com isso, você vê como pode ser enganado, né? Como você foi naquela regressão. Porque eles holografam. E diante de mim não tem jeito não. Vem a real. Olhando para ele, fala assim, eu tenho algum tipo de acordo com você? Ou com a sua linhagem? Eu tenho algum tipo de acordo com você ou com a sua linhagem? Sim. Bom, agora, minha amiga, se você quer saber que tipo de acordo, em que linha de tempo foi feito, às vezes eles não respondem, ou se você já vai revogar direto. Vou revogar. Eu revogo todo e qualquer acordo feito com você e com a sua linhagem, em qualquer linha de tempo. Ele fica bem irritado. Pode seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Já saiu. A sua avó continua do seu lado? Sim, ela tá à direita, olhando. Pergunta para ela se ela sabe se você ainda tem algum tipo de acordo ou implante com alguma outra linhagem. Ela já disse que sim. Eu vou contar de 1 até 3 para que venha até você o próximo contato de acordo ou implante. Vamos lá. 1, 3. Como você agora vê? Aparece um dragão. Eu fiz algum contrato ou acordo com você em qualquer linha de tempo? Ele disse que fez.
Eu desfaço e revogo qualquer contrato feito com você e com a sua linhagem em qualquer linha de tempo. Ele aceitou, ele baixou a cabeça e foi para trás. Pode sair do caminho. Ele saiu. Nem vou perguntar mais para ela, vou já comandar para vir a próxima, talvez se seja a sua linhagem de origem ou linhagem de implante, alguma coisa assim. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê? Olha, eu tô vendo um ser verde pequeno, com olho escuro. Parece esverdeado. Ele tá sozinho? Sim. Pergunta para ele, eu tenho algum tipo de acordo ou implante com a sua linhagem? Eu tenho algum tipo de acordo ou implante com a sua linhagem? Sim, implante. Eu peço que você retire todos os meus implantes. Já tá tirando bem do centro da cabeça de cima, do topo. Tá puxando, é enorme assim, enorme. É como se fosse um emaranhado de fios muito grudados e vai muito fundo. Ele tirou do topo da cabeça, do cóccix e dos joelhos. Tirou tudo? Sim. Não ficou mais nenhum? Ele disse que não. Obrigada pelo seu trabalho e pode seguir o seu caminho. Já foi. Agora eu vou contar novamente para que venha o próximo contato. Vamos ver se vem a sua linhagem. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Eu vejo agora um ser bem alto, mas é azulado. Tem os olhos grandes também. É escuro. Bem alto, ele não parece mal. Tudo bem, esse de não parecer também não se leve por aí, tá bom? Tá. Pergunte olhando no olho dele, sou da sua linhagem? Não. Não. O que ele tá fazendo na tua frente? Então, pode ser que esteja holografando também. Vou contar de 1 até 3 para ele ficar na real. Vamos lá. 1, imagem real. 3, como está agora, como é? Olha, é bem estranho. Eu nunca vi. Ele parece ter um bico de papagaio. É um bico pra frente, mas não é aqueles Blue Avians. Ele tem um bico. É um bico assim pra frente. Parece um inseto. Pergunta para ele se é implante que você tem dele. Implante que eu tenho de você? Olha, não parece implante. Acordo. Eu tenho algum tipo de acordo com você? Ele disse que sim. Eu revogo todo e qualquer contrato feito com você e com a sua linhagem, em qualquer linha de tempo. Ele também não gosta, mas vai saindo. Pode seguir seu caminho. Bom, eu vou contar novamente de 1 até 3 para se aproximar de você a próxima linhagem. Se houver acordo, se é implante, vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Como é? Parece que abriu uma cortina assim, branca, sabe? Aparece um ser todo branco com muita luz. Tá me olhando. A cor do olho não é grande também, mas não tá escuro. É azul. É cor de pele? Cor branca, bem clara, assim, muito claro. E tem cabelo loiro. E é um homem. Quem é você e por que você está à minha frente? Ele disse que ele é da minha linhagem. E qual é a linhagem? Ele disse Essassani. Você acredita? Eu não sinto nenhuma emoção vendo ele, sabe? Bom, eu só tô olhando. Essa Sunny é uma mistura aí de Grey com alguma outra coisa, hibridização. E normalmente eles são frios, mas você não sente ressonância. Não, nada. É presença masculina ou feminina? Masculina. Eu não sinto que sou da sua linhagem. Você está holografando para mim? Eu não sinto que sou da sua linhagem. Você está holografando para mim? Sim, quando eu pergunto isso, começa a falhar a imagem. Contar de 1 até 3 para ficar na real. Essa Sunny também tá muito no inconsciente coletivo e tá surgindo muito, mas eu acho que às vezes pode ser Grey camuflando ou insetóide também. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê? Sim, parece um ser cinza. E a cor do olho? É preto. Ele parece o verdinho, que é cinza. Tem Grey de tudo que é cor, azul, tem cor cinza, eles camuflam. Eu tenho algum tipo de implante ou acordo feito com a sua linhagem? Ele disse que implante. Eu peço que você retire todos os implantes do meu corpo agora. Tirou do terceiro olho, é tipo um chip esse. Tirou da garganta, do umbigo. Tirou todos? Sim. Obrigada, pode seguir o seu caminho.
Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Lembrando que se continuar assim, eu vou ter que parar e depois continuar em outra sessão, tá bom? Porque tem um tempo para ficar com você assim. Tá. Vamos lá pro próximo agora. 1, 3, como está agora? Como é? Tá com a aparência do Blue Avians. A cor do olho? Amarela, Presença masculina ou feminina? masculina. Olhando no olho dele, pergunta: por que você está à minha frente? Porque você está à minha frente. Ele me alcança a mão assim como se estivesse me recebendo. Mas não vai dando a mão assim não, porque tudo isso também pode ser holografia. Calma, segue o comando, tá? Pergunta pra ele: eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. E por que você está aqui? Ele olha para diante, para frente, como se ele viesse me levar até um lugar. E como é que você sente? Confiança? De ir ou não? Eu não sinto nada olhando para ele de empatia. É só Ele mais olha- uma figura. Ele diz pra ele assim: eu não vou com você a lugar algum. Eu quero saber porque você tá na minha frente. Se você quer me mostrar alguma coisa, você tem a capacidade de colocar na tela mental aí. Eu não vou com você para lugar algum. Se você quer me mostrar alguma coisa, então mostra na minha tela mental. Nossa, é uma confusão assim, ó. Ele me mostrou uma confusão. É difícil de explicar. É só uma confusão, um caos. É uma bagunça total, como se fosse uma bagunça assim entre pessoas, sabe? Um caos. E como se ele só quisesse mesmo me perturbar e me atrapalhar. Ok. Então, certamente não é Blue Avians. Vou contar de 1 até 3 para ele ficar na real à sua frente. A real imagem. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Como é ele? É igual o primeiro, o reptiliano. Igual. Mas você tá bem emaranhada com eles. Eles não estão sentindo muita firmeza de você botar eles para correr, não, hein? Mas é. Diz para ele: já desfiz todo tipo de contrato e acordo com a sua linhagem. Por que você tá na minha frente? Sai do meu caminho agora. Eu já disse todo o contrato com a sua linhagem. Saia da minha frente agora. Saiu. Tá bem difícil, porque estão enganando muito você, porque você já fez muito acordo, muito implante, muito isso, muito aquilo, você está muito suscetível. Vou contar de novo, vamos ver se vem mais alguém aí. Vou contar de 1 até 3 para que venha a sua linhagem de origem aí, ver se dá uma organizada nessa bagunça aí. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Vê alguma coisa? Veio aparecer uma imagem. É azulado também, não tem cabelo, tem como se fosse uma coroa assim na cabeça, uma túnica. Tudo isso pode também ser tudo holografia, tá? Pode ser que você não conheça a sua linhagem mesmo. Infelizmente, é muito acordo, muito emaranhado mesmo. Como o Blue Avians lá, que não era o Blue Avians, que era o que te mostrou, isso aí deve estar tão emaranhado que pode ser que fique difícil, tá bom? E a linhagem original, se for uma linhagem de luz confederada, com tanto assim, não tem mais como fazer esse retorno, entende? Porque já emaranhou demais. E nem meu trabalho vai conseguir fazer isso. Esse azul, a cor do olho qual é? É escuro. Aí é que é. É alto ou baixo? É alto. Já parecido com algum que você viu aí? Ai. Azul é parecido? É. Então ele voltou. Pergunta: por que você tá na minha frente de novo? Por que você tá na minha frente de novo? Ele parece bravo, sabe? Irritado. Tipo de não querer sair mesmo. Você tem que ser firme. Sai do meu caminho que eu quero conhecer minha linhagem de origem. Saia do meu caminho que eu quero conhecer a minha linhagem de origem. Saiu? Saiu. A sua avó você vê aí do lado ainda não? Sim, tá paradinha ali. Recorre a ela, minha amiga. Fala assim: vó, e como é que fica? Eu tenho outra linhagem, vai ser possível conhecer hoje ou paramos por hoje porque você tá cansada e eu também. Vó, eu tenho outra linhagem, vai ser possível conhecer a minha linhagem hoje? Ela tá séria, sabe? Ela tá séria e com as mãos na frente, assim, parece que ela tá lamentando, sabe? Não é pra menos, não. É muito emaranhado. Eu acho que vai ficar difícil. Que eu comando pra vir a sua linhagem, mas eles vêm na frente, porque não sentiu firmeza nesse seu quebra de acordo, não. Ou então se fez acordo com várias linhagens diferentes aí, porque existem muitos remanescentes da mesma linhagem, entendeu, né? Por causa de hibridização, uma série de coisas, enfim. Vamos lá. Esse que tá à sua frente aí já saiu? Saiu.
Vamos contar de novo, de 1 até 3, para ver quem vem. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Ai, Cássia, eu já tô ficando triste. Que coisa. Porque o que você vê? Que apareceu um ser parecido com aquele do cabelo longo, só que eu não sinto nada por eles. Eu não sinto nada. Nenhuma emoção, nenhuma empatia, nada. Aqueles sabe? que dizem que é Sassani, né? É só uma imagem estranha, de um ser estranho. Não sinto absolutamente emoção nenhuma em ver eles. Não vão permitir você ir para sua linhagem mesmo. Nossa. Pergunta para esse: o que eu preciso fazer para acessar minha linhagem? Por que vocês estão me impedindo? Por que vocês estão me impedindo de acessar a minha linhagem? Aparece como se eles fizessem um círculo em volta de algo que eu não consigo ver o que tem dentro, como se não quisessem permitir mesmo, sabe? Eu acessar. Eu vejo um círculo com todos esses. O que também pode acontecer, o que às vezes acontece, é que os que estão aqui missionários, que têm missão, são os rebelados da própria linhagem. Se de repente foi muito grave, minha amiga, nem a sua linhagem vai querer você de volta. E aí fica à mercê dessas forças aí, infelizmente. A sua avó até lamenta, e eu também. É muito triste. Eu acho que eu tive o quê? 2 ou 3 casos durante a minha trajetória de acontecer isso. Mas fica no campo do humano, não volta mais pra linhagem, mas fica sempre à mercê dessas forças aí, entendeu? Nossa, mas o que eu faço pra mudar ou pra melhorar? Exatamente. Como eu não tenho essa força, você que poderia estar aí na frente e dar ordem para tudo isso sair do seu caminho, também não tem essa força. A única pessoa que poderia fazer isso é você. Ainda que não conhecesse a linhagem, eles poderiam ter saído da sua frente, se não acessaria a linhagem livre deles. Mas eles voltam. Eu não tenho como dar esse comando. Você que tem que dar esse comando, entendeu? Sabe-se lá, porque você não tem consciência. É melhor que não tenha. O que é que você ganhou em troca, mas é alguma coisa que você se apegou. Nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa pra isso parar. Aí agora a gente tem que voltar. Bom, diga pra eles, já entendi, vocês não querem que eu conheça a minha linhagem? Poderia pelo menos mostrar o que está impedindo? Eles estão fazendo um círculo em volta de você, mas o que é que você fez que chegou nesse ponto? Vocês poderiam me mostrar o que eu fiz que chegou nesse ponto? Que eu não posso conhecer a minha linhagem? Ele não fica claro, eu vejo assim, parece meio andando com uma capa, assim, sabe? Como se estivesse também fugindo de alguma coisa, mas só isso que aparece eu andando. Parece como se eu estivesse fugindo de alguma coisa, eu tava fugindo de algo. Que nem lá no começo, quando eu tava correndo pra avisar aquelas pessoas, aquele mesmo sentimento, assim, de estar assustada e fugindo. A sua linhagem sofreu algum tipo de ataque e você se acovardou, alguma coisa assim? Vou tentar sentir. Eu tava segurando um bebê no colo e tava enrolado, assim, eu com aquela capa e fugindo com esse bebê. Você consegue compreender, não? Deixa eu tentar. O que eu me sinto é sozinha, excluída, separada. Eles estão criando essa barreira ali. Eu tô com essa criança no colo. Me sinto assim, excluída, sozinha, separada. Ou a sua linhagem excluiu você por alguma coisa que você fez que não era para ser feito e colocaram você excluída e eles tomaram conta de você, todos esses. É isso que eles fizeram para você? É nesse momento que você fez acordo com eles, que você estava apavorada, se sentindo excluída e sozinha? Olha, tá parecendo que isso faz sentido. E assim, ó, eu te digo que na minha vida aqui, na minha terapia, eu falei pra minha psicóloga que eu não tava entendendo porque eu tava acessando memórias do início da minha adolescência, quando eu era revoltada por estar aqui nesse mundo e eu não aceitava. E eu culpava alguém que eu não conhecia, que eu dizia, quem fez isso comigo, que me botou nesse planeta? Sempre tive uma revolta, não sabia com quem, por estar aqui por muitos anos, e aquilo me incomodou profundamente. E é essa sensação que eu tô entendendo agora. E era essa sensação de se sentir sozinha e excluída,
aquele vazio. Lá atrás era essa sensação, daí que eu tive depressão. Mas botaram você para fora, sua linhagem, talvez você não nem vá acessar quem seja, mas quem mandou você para a Terra por aqui? Foi essas todas que estão aí? Parece que sim, porque eles se misturam, é essa barreira que está na frente de algo que não me deixa chegar ao que tem atrás, e eles têm uma influência grande, sabe? Eu sinto isso. É bem péssimo. Eu vou ser bem sincera agora, tá bom? Não se apavore, mas eu tenho que perguntar. Pergunta para eles. Então, que eles de alguma maneira estão na sua vida, apoiando, controlando tudo. Você deve continuar com eles dessa maneira, servindo a eles, ou desfazer, talvez não tenha desfeito nada, porque poderia correr o risco de haver algum tipo de perda. Se eu romper com vocês, eu corro o risco de perder algo? Não fica assim claríssimo isso que é isso, sabe? Não, fica um distanciamento, assim. Um distanciamento, meio vago, não vem forte esse sentimento de que vou perder o filho, algo assim. Mas pergunta para eles assim, eu corro algum risco, né, de quebrar esses acordos com vocês, já que vocês praticamente me adotaram? Eu corro algum risco de perder algo se eu quebrar esse acordo com vocês? Eles deixam essa impressão de ficar meio no vácuo, assim, sabe? Exatamente. Tive raríssimos casos. A pessoa ser alijada pela própria linhagem e a pessoa se sentir um perdido mesmo. E aí uns chegam, se aproximam, vai ser meio que usado ali, mas de alguma maneira tem uma função. Se deixa de trabalhar para eles, ou com o apoio deles, ou com os acordos, ou com os implantes, acaba que você vai se sentir muito mais vazio, entendeu? Eu prefiro sentir um vazio do que ficar ligado a eles. Então, mas eles não estão sentindo isso, você entende? Cara. Talvez por medo, que você esteja um medo inconsciente, eles estão se apegando nisso. O que faz com que essas linhagens se aproximem? O medo. E por isso que eu perguntei. Porque lá no fundo eu sinto que tem um medo. Agora, medo do que eu não sei. Se você deseja mesmo isso, você tem que dizer para eles, eu quero quebrar todo tipo de acordo, implante, para que vocês saiam do meu caminho, ainda que eu tenha que ser uma vida de humana comum, e eu vou pagar o preço. Aí eu, por sua conta e risco, minha amiga. Mas eu prefiro. Então diga para eles com todas as letras. Eu prefiro abdicar de tudo desse banhado, dessa blindagem que vocês fizeram em volta de mim e viver a minha vida livre e em paz. Eles estão se separando, eles não estão mais unidos, eles estão se separando e se dispersando. Talvez agora sentiram mais firmeza, né? Eles se separaram e foram saindo. E a sua avó continua? Sim, agora ela olha pra mim. Antes ela olhava pra baixo, sentidas. Agora ela me olha. Agora mas ela não não tá confiando mais em você. mas ela não tá sorrindo. Fala, bom, vó, eu entendi então que eu sigo a minha vida de humana, sem contar com essa turma aí que eu dispensei todo mundo, e eu vou seguir minha vida daqui pra frente. Vó, eu entendi que eu não tô mais ligada a essa turma e eu vou seguir a minha vida daqui pra frente. Ela concorda, acena 5 vezes. Vou me desligar de tudo isso, não quero saber dessa turma, não quero saber da minha linhagem, que não quis saber de mim, não quero saber mais nada. Eu vou levar minha vida de humano e ser feliz. Nossa, Cássia, Chamar que sua coisa. linhagem de volta é chamar eles de volta. Puxa vida. Pensa que você está num plano de humano, que também está evoluindo, você tem uma filha, você pode fazer um trabalho maravilhoso por aqui, como humano, e daí? Entendi. Escolha, livre escolha, você pode optar por Sim. ser humano, não tem problema nenhum. Fazer um trabalho já consciente, livre de todos os que ficam aí te atrapalhando, né, sentindo que a coisa mais importante que tem para todo tipo de linhagem é a liberdade de ação, de pensar. Você adquiriu isso agora, para ser uma pessoa tranquila, feliz, tocar sua vida, fazer suas coisas. Porque você imagina, você trabalhar com reiki, ou trabalhar com cura, tudo cheio de implantes assim, né? Puxa, eu me sinto muito... mas tudo muito... bem, mas você não tinha consciência. Puxa,
Eu fazia do fundo do meu coração, É. querendo ajudar o próximo. Mas enfim, não pense nisso agora. Só tenha consciência que você pode até fazer o trabalho agora, pode. E agora você está liberto no plano do porquê que uma não pode trabalhar com cura. Claro que pode, é uma linhagem como qualquer outra. Seria bom aguardar esses próximos dias e ver se você tem algum tipo de sinalização através dos sonhos. Lembra que eu te falei que tudo aquilo que você fez uso da substância da erva do poder, a outra coisa, e isso aí densifica e já por si só já dificulta voltar. E estava cheio de implante e acordo. Quem sabe agora tirou uma parte, essa densificação do corpo humano com essa substância, você vai trabalhando o reiki, vai fazendo. Quem sabe agora você consegue voltar a sonhar e quem sabe consegue retornar esse elo. Mas vai ser a expectativa, minha amiga, porque uma vez que a própria linhagem alija você para qualquer outro sistema, para qualquer outra linhagem, ele não quer mais você de volta, porque não confia mais, entende? Puxa vida. Que o princípio básico dessas linhagens é a confiança. Eles têm uma hierarquia assim, ó, diferente, é que o ser humano não entende isso, mas tem uma hierarquia assim. Os níveis de hierarquia é quando um fala, o outro faz. Ninguém discute ordem, mas tem os rebelados. Normalmente os que estão aqui são rebelados e exilados da própria linhagem. Rebelado ou exilado, fica um tempo, paga um preço e volta. Mas tem aqueles que não volta mais. É raro, mas acontece, porque eles não perdoam. Não perdoa. A palavra é muito humana, né? Eles não confiam. O trabalho deles é tão maior, é tão grandioso, vamos dizer, que não pode colocar em risco. Tá, Cássia, e que nem assim, só para eu tentar entender o que na tua visão, eu não tinha visões, sabe? Eu fazia o normal. Depois que eu fiz o nível 2, começou a vir as visões e realmente as pessoas não me contam, eu não sei nada da vida delas e eu tenho visões que dizem muito sobre a pessoa. Pensa assim, esse outro lado tem força também. O lado desses seres ruins? Também tem. Não falei no início pra você que são seres mais evoluídos, eles têm tudo. Por isso que eles holografam, eles têm, conhece como cura. O outro lado também cura. Todo mundo acha que cura só é quem é da luz. Não. Aqui no Brasil mesmo, o caso de João de Deus, quem é que curava ali? Cássia, eu jamais vou querer fazer algo para alguém que não venha da luz. Mas agora é a consciência sua, enquanto humano, você está aqui, está se redimindo, mas redenção não redime o passado, que já foi feito, não é verdade? No plano do humano, você tem um plano de reencarnação. Você vai resgatando, limpa a aresta, volta, faz de novo. Na linhagem, não existe isso em outras linhagens, entendeu? Não tem como voltar. Né? É assim e acabou. Fugiu a regra. Pode ser que tenha muitas encarnações, se passar por algumas coisas e um dia eles aceitarem de volta, é possível, mas agora não. Quer dizer, o que a gente viu, eles nem quiseram aparecer. Meu Deus. Ter sua vibração no plano do humano, tudo para que essa turma não apareça de novo. E lembrar que sempre que você baixar a vibração ou pedir alguma coisa, quem vai se aproximar são eles. E como eu vou ter certeza agora, trabalhando com o reiki, sabe, que eu tô canalizando algo bom? Isso eu também não sei. Se essa turma tava ali no teu apoio, fazendo, porque eles podem prover nesse sentido, de dar muito poder à pessoa, entende? De ver, de fazer, de acontecer, e pode tudo. Então nem tudo que reluz é ouro, é luz, entende? Minha nossa. Agora você que vai ter que ponderar, eu não posso responder isso pra você, não tem como. Você vai ter que ponderar o trabalho que não era a sua linhagem, que era alguma coisa que eu te falei. Olha, cuidado fazer isso com quem não conhece, porque pode facilmente ser enganado. Então, mas aconteceu sem ela dar o comando, aconteceu assim, sim, sabe? porque ele surdo falando, mas se ela desse continuidade, poderia achar que era um ser, luz, maravilhoso. Você entende o que eu tô falando? Sim. É que eu falo, nem tudo que parece luz é luz. Porque eles holografam, eles camuflam, eles enganam, tudo tem isso. De repente você percebe que tá acontecendo de novo, não faz esse trabalho. Para esse trabalho. Pronto, você não vai dar espaço para eles entrarem de novo no teu campo de ressonância. Sim. Entende? Ou então vai fazer outra coisa, outro tipo de trabalho, de ajudar as pessoas, mas de outra maneira que não mexa muito com energia, com essas coisas, para dar a oportunidade deles voltarem, entendeu? Bota em contato com a linhagem. Quem tem que... Aqui, para mim, quando a linhagem vem, é a linhagem que esclarece tudo para a pessoa. A sua linhagem não veio, não tem como eu falar para você
Eu sei da minha experiência, que já aconteceu uns 3 ou 4 casos parecidos, mas é raro. Então eu não tenho também experiência nisso. Eu não saberia o que te dizer, porque é raro de acontecer, entendeu? Aí se eu fico falando muito, eu acabo me envolvendo, atrapalha a minha vida, minha situação aqui, entende? De repente, Não agora quero eu não sei com quem atrapalhar. tá mexendo aí, e eu tenho uma responsabilidade muito grande, muita gente para cuidar, né? Então, eu quero prefiro não atrapalhar. entrar nesse mérito, porque eu não sei no que eu tô mexendo. Tudo bem. Espera cair a ficha, espera o que vai acontecer pela frente, você vai saber discernir. Agora você está livre desses acordos, desses implantes, quem sabe a luz vem pro seu caminho para te orientar de alguma maneira. Tá, Pergunta tudo bem. se ainda vê sua avó, não? Sim, ela tá aqui. Uhum. Bom, diz para ela, vó, então eu vou aguardar, né, na minha vida, se vou receber alguma orientação através dos sonhos, se eu vou ter alguma orientação. Vó, então eu vou aguardar. Se tiver mais alguma orientação em forma de sonho, vou manter a calma. E se tiver mais alguma orientação, eu vou esperar para sentir, para poder receber. Você vê que é tão forte que ela já está nesse plano astral. Ela poderia te orientar e não está falando nada também. Você vê que ninguém pode interferir. Ninguém pode. Só você, entendeu? Sim. Na sequência do campo do humano para cá, do campo dimensional acima, nós não conseguimos, não tem penetração, a linhagem não quis. Então agora é trabalhar nesse campo aqui, mas é você que pode fazer o melhor aí. Entendi. Então vamos lá, eu vou contar despeça da sua avó, agradeça também por ela vir ter te orientado. Obrigada, vó. De alguma maneira, se ela apareceu, ela tá no seu amparo também, entendeu? Pensa nisso, Sim. De repente o campo do humano ficou mais forte, você está bem respaldado no campo do humano, então fixe aí. Tá. Se despeça, vou contar de 5 para 1. Vai abrir os olhos sentindo-se bem. Cássia, eu tô muito chocada. Muito diferente do que estou acostumado a lidar aqui, que é bem mais simples. Puxa vida. Mas, Puxa vida. se tem alguma coisa que eu podia fazer, eu não sei, mas eu acredito que não. Eu não sei porque que eu te falo, eu tenho pouca experiência dessa forma de acontecer, de caso de abandono da própria linhagem. Que também pode ser uma linhagem reptiliana, tá bom? O reptiliano tem isso. Por isso, você vê que eles surgiram muitas vezes à sua volta, pode ser que seja uma linhagem reptiliana. O reptiliano não perdoa. Sim, Qualquer entendi. rebelou, ou pode ser draconiano, eles têm uma hierarquia forte. Rebelou, eles vai lá pro campo do humano, fica lá 500 mil encarnação e pronto, esquecemos você lá. Porque, como eu disse lá no passado, a minha sensação era essa, de solidão, de abandono, de exclusão, e eu nunca... Já vem repetindo isso. Eu não entendia esse sentimento, assim. Entendia de onde vinha. Puxa vida. Essa linhagem reptiliana é cruel mesmo. Pela minha experiência, os outros 3 casos que eu tive eram linhagem reptiliana. Então... Errou, rebelou, não tem. Se eles não eliminam, eles mandam para sistemas inferiores para a pessoa viver ali. A pessoa nunca se encontra, às vezes tem um conflito no campo do humano e tudo, porque ainda mais a linhagem reptiliana é uma linhagem, ou draconiana, é uma linhagem de poder, de muito poder. E vir no campo do humano já diminui bastante esse poder. E vira assim, alijado, sozinho, aí então fica desesperador para essa linhagem que também não sabe viver sozinho. Eles estão sempre em turma. Sim. Um dá uma força por eles estão sempre em bando mesmo. É suposição também, não sei. Mas pela experiência que eu tive, é essa daí. E aí não tem conversa, não adianta fazer acontecer, porque algumas vezes que aconteceu, veio o próprio reptiliano e praticamente incorpora no cliente, começa a falar uma língua estranha, ou português mesmo, mas começa a rosnar, e aí vem pra me apavorar, né? Puxa vida. Pô, você tá sabendo que não é pra fazer isso, não é pra trazer, a gente não quer, por que você tá forçando? Por isso que eu parei de forçar. Aí eles começam a me ameaçar, então eu prefiro, porque o problema é seu, não é meu. Sim. Sabe que assim, eu fiquei muito chocada, qualquer um ficaria, né? Mas eu fiquei muito chocada porque a minha vida tá muito baseada
baseada nisso, em ajudar o próximo, sabe? Sempre eu não consigo lidar com as pessoas que são desonestas, sabe? Eu não sei lidar com isso. Eu sofro sem mente se alguém é Mas desonesto. também isso pode ser um sentimento que eles plantaram em você, pra sofrer mesmo. Estou especulando. Vamos mandar lá no plano do humano, e aí ela vai entrar nessa linha, não consegue, não vai ter muito sucesso, alguma coisa nesse sentido, ou vai se sentir confuso o tempo inteiro. Fica aquela dualidade dentro de você, das duas forças trabalhando o tempo inteiro. Gera mais confusão do que solução. Não sei também, tô chutando. Agora é aguardar os próximos passos e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu, sinceramente, que te deixe em paz, tanto um lado quanto o outro. Se não é para ajudar, também não te atrapalha. E que você tenha uma vida de humana com bastante orientação, seguir a sua intuição, fazer o seu melhor. Então, um grande abraço a você. Te agradeço de coração. Tchau, tchau.